E aí galera, aqui é Ken Miller do canal KMG Anime, estou aqui para falar de anime mais uma vez, dessa vez retorno com Sword Art Online Alicization Parte 3, que por sinal teve um bom episódio, eu curti pra caramba esse final ele foi meio que para dar ali os alicerces do que acontece com os personagens, dar uma finalização. No caso, a finalização meio que pareceu rushada e deu para sentir uma coisa assim, tipo, vamos cortar isso aqui porque não importa, já que vai perder a memória, você deve estar se ligando no que eu tô falando. Mas antes de comentar sobre tudo isso, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima para você estar vendo os exemplos. Sem falar que você pode estar se inscrevendo também, porque só assim você recebe notificação dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Mas enfim, vamos ao que interessa. Vamos falar desse episódio que foi bem interessante. No caso, logo de início a gente viu o que? Acabou a história. Kirito e Asuna ficaram presos lá, passaram 200 anos vivendo lá. E aí, logo em seguida, vemos ali uma conferência falando sobre justamente a vida de um novo ser no mundo humano. No caso, Alice, que aí recebeu a oportunidade de viver com os humanos. Ela pôde sair, ela é a primeira que teve essa possibilidade de vir para o mundo dos humanos e viver como se fosse uma pessoa normal, pelo menos é o que se pretende. E tá lá a doutora Rinko. Ela vai explicando para todo mundo, mostrando que a mente da Alice funciona completamente diferente de qualquer outra máquina, não é uma coisa que vai seguindo algoritmos normais. Existe ali o tal do Flashlight, que é, no caso, uma coisa que ninguém sabia o que era, tá aprendendo ainda. E, inclusive, vai tendo alguns questionamentos. Um dos questionamentos é se podia utilizar esse tipo de inteligência artificial tão poderosa que parece ser uma pessoa pensante para trabalho braçal, para trabalho normal, se pode utilizar eles como massa de manobra, já que são máquinas. E aí a Rinko explica que não, porque eles têm realmente desejo, eles têm realmente uma vida, então eles não podem de fato autorizar isso. E eles deveriam ter o direito conforme o humano tem, da mesma forma. Por quê? Porque simplesmente eles agem como humanos, são iguais a humanos, têm os mesmos sentimentos. Inclusive teve uma pergunta que eu achei muito legal quando a Alice se arretou, porque a galera não acredita que eles são humanos. E quando ele não acredita, a turma acabou perguntando: olha, eu queria que você me provasse, como é que você pode provar que você é humana? Até mesmo ela tenta entender qual tipo de prova ela poderia dar, e aí o cara diz, abre a cabeça dela e mostra dentro. Aí ela diz, não, tudo bem, pode fazer isso pra você ver o que é que tem aqui dentro. Mas aí eu gostaria de saber se você também é humano. Porque lá onde eu vivia, no meu mundo, aquele ali é o mundo real. E se esse aqui não for o mundo real? Se esse aqui for uma cópia? Como é que você vai me provar que você é humano? É mesmo. Abre a tua cabeça. Achei muito da hora, mano. A Alice é um dos personagens mais legais de todo o arco. Eu gostaria muito que o arco fosse só de Alice. Não tivesse Kirito nem na história. Porque provavelmente não ia ter nem os Deus Ex e nem tampouco as histórias aí mirabolantes de poderes vindo do além. Ia ser muito mais legal. Eu gosto pra caramba da Alice, velho. Ou personagem boa que o cara fez. Mas enfim, ela fala isso. E aí até mesmo a gente vê que o carinha fica chocado, né? Porque realmente, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai provar? Se igualar as coisas é bem interessante. E aí tem outros questionamentos que é feito, que é com relação aos direitos humanos. E aí a Alice dá outra patada que é dizendo o seguinte, olha, eu fui criada pelos humanos, vivo lá e tal. E vocês foram criados por alguma coisa. E se essa coisa que criou vocês simplesmente chegasse aqui, vocês iam se ajoelhar, pedir perdão, clemência, pedir para que o cara ajudasse vocês, deixasse vocês livres, deixasse vocês bem. Vocês iam se humilhar a eles, porque vocês foram criados por alguma coisa. A gente foi, vocês também. E aí, mano, achei muito legal isso. Imagina, chega um deus aqui na Terra e diz assim, olha, tá ligado, né? Tá ligado que quem manda aqui sou eu. Agora todo mundo vai virar escravo e tem que andar que nem uma alpaca. Diga aí, um negócio bem aleatório assim, tá ligado? É um pensamento muito legal e colocou justamente os dois lados da moeda, né? O mundo virtual é realmente uma coisa que tem que ser levada ali como chacota ou tem que ser levado como o mundo real é? Caracas, legal pra caramba! No fim das contas, o que a gente acaba vendo é que do nada, Kirito e Asuna conseguem ter poder o suficiente para reagir, no caso, ali com as máquinas, com, no caso, tudo ao seu redor. E aí, de fato, voltar à vida. Poder sair daquele coma de 200 anos. O interessante de tudo isso é que, tipo, essas explicações
Não importa se vão dar explicações ou não, elas não foram trabalhadas desde o primeiro episódio. Muitas coisas de Sword Art Online são assim. Simplesmente tem uma explicação, como acontece, você entende, é por causa disso, tal. Mas é como Deus Ex, meu filho. Simplesmente aconteceu. Por que aconteceu agora? Não podia ter acontecido antes? Porque é assim. Simplesmente. E aí o que acontece é que a gente vê que eles voltam à vida, eles conseguem realmente recobrar sua consciência. No que volta, obviamente, eu fiquei perdido pra caramba, não sabia porque tinha voltado naquele momento, naquela hora, naquele instante. Provavelmente isso tem alguma explicação na light novel. Se não tiver, paciência, né? Pelo menos o cara voltou, o protagonista tá aí. E aí a gente vê que no caso ele pede pra remover toda a memória dele, porque o rei e a rainha já tinham feito seu trabalho no Underworld. E no caso, o que acontece é que sim, é removida as memórias dos 200 anos após ali eles ter chegado naquele patamar onde, no caso, as guerras terminaram, as coisas cessaram, e aí começa a se seguir a vida. A Suna fica bem, o protagonista fica bem, eles começam ali a tratar dos seus traumas, inclusive a Suna fica bem pra caramba, muito rápido, porque ela passou pouquíssimo tempo no Underworld, já o protagonista não, o Kirito ele fica mal pra caramba, porque ele passou uma vida no Underworld, ficou praticamente adulto, pra depois ter aquela luta todinha, toda aquela história, e ainda ficou lá com a Suna, e aí é que acaba a mente dele, até o momento que ele se encontra com os pessoais depois da batalha. Então ele tem muito trauma, ele tem muita lembrança de amigos que morreram, de pessoas que se lascaram, e isso acabou afetando ele. Agora, na minha opinião, eu acho que não deveria acontecer isso, eu acho que não deveria ter esse trauma todo, porque o cara já está há muito tempo ciente que o Ogel morreu. A mente dele não é a mesma? A mente dele é a mesma, pô. Ele estava acordado esse tempo todo, ele já teve tempo para chorar, ele já teve tempo para se traumatizar, para muitas coisas. Claro, ele passou boa parte desse tempo aí morto praticamente, porque ele ficou inconsciente. Mas mesmo assim, ele já teve tempo para lidar com esses traumas. Mas, né, fazer o quê, né? Depressão a gente não escolhe hora, simplesmente ela vem. E aí ele ficou mal pra caramba, ficou bem triste com relação a isso. Inclusive a gente vê que a irmã dele vai confortar ele no quarto, ele começa a contar toda a história de quem é o Gel, como ele conheceu e tal, começa a desabafar pra ela. E no fim das contas, vem uma parte que é bem interessante. Primeira parada de como vai fazer pra um Underworld ficar vivo, porque tem que fazer a manutenção daquele mundo. E é um gasto extremamente desnecessário se aquele mundo não tiver nenhum benefício para o humano. Que benefício vai ter? No início da história, todo o projeto que tinha feito ali era para uso militar. Uso até mesmo de outros tipos de exploração, de coisa de guerra, um bagulho muito louco. Mas agora não tem incentivo para estar fazendo um gasto absurdo com aquela tecnologia. E consequentemente ela vai ser destruída. Até mesmo o carinha que está dado como morto, ele fala que ela vai ser destruída e é por isso aí, acabou-se. E vão patentear a Flashlight, criar novas tecnologias com base nisso. E no fim das contas, o que acontece é que a gente vê que há aquele diálogo de tentar salvar isso. Não fica muito claro como vai se fazer isso. E inclusive tem uma história paralela que provavelmente vai ser o futuro da série e como vai começar os novos arcos. Que é justamente com relação ao Higa. O Higa, ele começa a fazer umas paradinhas ali que... difícil, que é justamente com relação o Kirito que ele copiou. Sim, ele não apagou a mente do cara, realmente deletou. Ele apagou da mente do verdadeiro Kirito e pegou as lembranças dele, as memórias deles e colocou, no caso, num disquete, vamos dizer assim. Mas ele colocou no armazenamento lá, numa parada que ele pode ler o Flashlight na casa dele. E aí o que acontece é que ele começa a entrar em contato com o Kirito. E aí o Kirito vai falando e tal. E uma das coisas mais interessantes é que o Kirito, ele é diferente. É um cara maduro, um cara que já viveu tanto tempo no mundo World que ele não quer saber do mundo real. Para ele não importa, porque são 200 anos de vida em um mundo. Inclusive com a sua esposa. Então a esposa dele ainda tá lá. A vida dele tá toda lá. Ele deve ter filhos, deve ter coisa pra caramba, porque ele é rei. Eles são reis ali. Então... toda essa construção, não, meu filho, o cara não vai querer abandonar, o cara vai chegar assim, não, eu vou querer abandonar minha esposa, meus filhos, minha família. Não, ele não vai fazer isso, obviamente que não. E aí a gente vê que ele quer lutar para aquele mundo e o Higa fica interessado para ver que merda vai dar. Olha que cabeça de Aruá, velho. Simplesmente, ele fala justamente sobre o Akihiko.
e vão trazer de volta ali, vão usar a rede dele, vão usar as informações dele para poder conseguir acesso a outras redes e até mesmo conseguir salvar o Underworld. No caso, esse é o plano do Kirito. Porém, isso pode dar muito errado. Inclusive o próprio Higa só aceita esse plano porque ele quer ver como vai ser a mescla dos dados do cara que criou o Sword Art Online e do cara que sobreviveu até hoje, que é Kirito. Vai juntar isso aí, meu irmão. Vai dar treta, vai dar muita treta. Mas no fim das contas o que a gente acaba vendo é que termina com a ligação da Rico. Eu não sei qual é a da ligação, se vai ter alguma coisa a ver aí com treta nova, ela avisando, deu ruim, não sei o que. Inclusive a Alice tá bem tristinha, né, velho? Ela ficou sozinha e acabou até mesmo dizendo que está secando. Provavelmente ela se sente vazia, ela não tem ninguém. Inclusive ela saiu daquele mundo pra ficar com quem? Quem? Que ela gostava de Kirito. Que bosta, agora não tem ninguém. Inclusive, ela tá naquele mundo e não tem com quem se relacionar. Até mesmo a irmã dela tá presa no Underworld. Então teria que tirar a irmã dela pra se sentir bem, tá ligado? Ou melhor dizendo, ela teria que voltar pra lá. Mas se ela volta pra lá, aí já perde uma arma para poder lutar contra a humanidade que quer destruir esse mundo virtual. No fim das contas, eu curti o episódio, achei legal pra caramba. Foi um dos episódios que eu menos posso reclamar, porque pelo menos ele é redondinho, ele explica as coisas. Claro, parece ser rushado porque não tem informações do mundo lá, você perdeu tudo, não trabalharam as coisas que aconteceram lá, simplesmente cortaram tudo porque é como se fosse na perspectiva do Kirito e tal, o Kirito verdadeiro que perdeu as memórias. Enfim, curti, gostei, porém queria muito mais saber no que rolou em Underworld. Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu posto aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!